Falar de integração contínua, né, basicamente dar uma visão geral do que é integração contínua, o que ela pode fazer por você, assim, por que a gente usa, por que deixa de usar, né? Eu acho que é um tópico bem bacana, né, que cada vez mais, assim como a gente falou da outra vez lá do teste unitário, né, cada vez mais os editais, os clientes, eles pedem, né, o uso da integração contínua, exigem até, só que esse, diferente do teste unitário, esse é um pouquinho mais fácil a adoção dele, porque realmente os benefícios são muitos, né, então a gente é mais fácil passar pelo processo de adoção, porque dos dois lados, tanto do cliente quanto de quem está desenvolvendo, é realmente muito bom usar a integração contínua. Né? Não é, como a gente viu da outra vez, o teste automatizado ele ajuda mais a longo prazo, né? Ajuda mais o cliente a longo prazo e ao desenvolvedor se ele for ficar no projeto por muito tempo. Então, ele tem um atrito maior na adoção. Agora, a integração contínua, não. Ela é boa desde o início para os dois lados, né? Então, é mais fácil a adoção. Então, basicamente, a gente vai passar por diversos tópicos relacionados à integração contínua. Então, primeiro, né, o que é integração contínua? Também peguei um trecho aqui da Wikipedia, que ele fala assim, né, que a integração contínua é a prática de fazer o merge das cópias de trabalho dos desenvolvedores várias vezes por dia, né, no mainline. O que é o mainline? Vamos imaginar assim o trunk do SVN, né, ou a branch master do Git. É você fazer o merge do trabalho de todos os desenvolvedores várias vezes ao dia. Isso parece que é uma definição um pouco estranha de integração contínua, né? Porque integração contínua, normalmente, o que vem na nossa cabeça, a primeira coisa, é o Jenkins, né? É alguma ferramenta que faz a build automatizada. Mas, na verdade, essa não é a definição de integração contínua. Né? O que é a integração contínua? Primeiro, o que é a integração, né? Acho que vale a pena a gente falar primeiro assim, o que é a integração. Integração, há muito tempo atrás, né, quando a gente não tinha essa facilidade de ferramentas de controle de versão, né, avançadas que a gente tem hoje, há muito tempo atrás a integração era feita por um profissional. Você tinha o integrador, você tinha o papel do integrador. Era uma pessoa que recebia o pacote de código construído dos desenvolvedores e ele era responsável por realmente fazer a integração daquele código e criar uma baseline de código, né, com todas aquelas funcionalidades integradas. Existia uma pessoa responsável, existia o papel do integrador. Era um trabalho muito complicado, muito difícil de ser feito. Por quê? Os desenvolvedores ficavam trabalhando talvez até meses numa funcionalidade antes de entregar aquele código para o integrador aplicar aquilo na baseline do projeto. E isso poderia ter vários desenvolvedores trabalhando em funcionalidades distintas, os conflitos eram bem complicados de resolver. Então, esse papel do integrador é o que deixou de existir a partir do momento que a gente fala de integração contínua. Então, o que é integração contínua? Quando a gente tem um setup bem mínimo, de um GitLab, por exemplo, e esse GitLab recebe o commit dos desenvolvedores. Reparem que nós não temos mais o papel do integrador. Né? Nós temos a integração sendo feita no repositório, seja CDN, seja Git, seja qual for. Né? O fato desse código-fonte estar sendo entregue em um repositório de código único e a integração está sendo feita pelo próprio desenvolvedor, quando ele puxa o código atualizado, faz o processo de resolução de conflito, né, faz o merge e devolve uma versão na baseline, isso a gente já não tem mais o papel do integrador. Então, se isso for feito repetidamente, né, assim, todo dia isso for feito, que é o que normalmente acontece, nós já temos uma integração contínua. Na definição do termo, né? Integração contínua é isso. É você fazer o merge do trabalho dos desenvolvedores várias vezes ao dia. Ok, mas isso a gente já faz, né? Então, integração contínua não é só isso. Qual que é o que a gente vem junto? O importante da integração contínua é o que vem junto com ela, né? Aqui eu tenho uma imagem aqui no próximo slide, que é mais ou menos isso que eu falei, né? Sem integração contínua, eu tenho... Vamos imaginar aqui primeiro, né, tentar explicar o que é. Essa parte verde é o trunk do projeto. Imagina que o tempo está de baixo para cima, né? Então esse commit aqui de baixo, ele é o mais antigo, esse aqui é o mais antigo. Então daqui, reparem que a linha verde é como se fosse o trabalho do integrador. Tem vários desenvolvedores trabalhando em paralelo, e o integrador é responsável por
mandar a baseline para esse desenvolvedor trabalhar e criar uma espécie de um commit, né, uma nova baseline com o trabalho concluído daquele desenvolvedor. Né? Isso é o sem integração contínua. E aqui a gente vê que está simulando aqui que tem muito tempo, né, para ser desenvolvida uma funcionalidade, porque não compensa fazer isso várias vezes ao dia. O integrador não teria tempo para fazer isso várias vezes ao dia. Com a integração contínua muda um pouco, né? Reparem que quem pega o código da baseline e entrega uma nova baseline são os próprios desenvolvedores, que é o que a gente faz, por exemplo, no SVN ou no Git. A gente pega, faz um checkout, um clone, trabalha numa funcionalidade e entrega um commit feito merge, né, lá no trunk. Nós mesmos fazemos isso, não tem o papel do integrador para ficar responsável por esse processo. Isso é um pré-requisito para a integração contínua, né, esse modo de trabalho. Ok, mas isso não nos ajuda muito, né? O que a gente consegue? O importante é o que a gente consegue a partir disso. A partir desse ponto em que nós temos uma estrutura capaz de integrar automaticamente ou através dos próprios desenvolvedores, ou criar baselines atualizadas, a partir do momento que a gente tem essa estrutura, o que a gente consegue? A gente consegue automatizar o processo de build, de construção, de validação e de diversas outras coisas. Isso é onde está o benefício. Então, com a integração contínua, a gente consegue automatizar processos de build, de execução de teste unitário, análise estática, que a gente vai citar mais para frente. E essa automação que nos gera valor. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. É essa automação no processo que nos gera valor. Aqui eu coloquei dois motivos principais que fizeram com que a integração contínua ficasse tão popular. Né? Primeiro, simplicidade. Aqui eu vou voltar na imagem anterior. É evidente que, eu não tenho um profissional, eu não tenho intervenção humana nesse papel de integração. E 2, eu tenho um trabalho menor. Né? Assim, eu não tenho um trabalho de meses divergindo do meu trunk, do meu master, para fazer o merge disso tudo e passar por diversos conflitos, né? Às vezes no trabalho de um dia a gente já fica com um monte de conflito em classes de configuração, classes comuns, arquivos XML. Imagina pegar o trabalho de um mês, eventualmente até trabalhos que impactam na arquitetura do projeto. Imagina fazer o merge de tudo isso sem o auxílio de ferramentas que a gente tem hoje. Fica praticamente impossível, né? Então, a simplicidade é a primeira motivação para a gente usar a integração contínua. A segunda, que é a que eu gosto mais, assim, que é o que mais faz sentido para nós, é a questão da segurança. O desenvolvedor não deve entregar build. Algumas pessoas já podem ter me ouvido falar isso, eu sempre cito esse ponto. O desenvolvedor não pode entregar build, isso não deve acontecer, isso é muito inseguro. Eu vou explicar o porquê. Talvez é evidente, né, mas eu vou explicar o porquê que ele não deve entregar build. Só que antes disso, vou mostrar uma enquete aqui para a gente escolher um dado rapidinho. Eu gosto de sempre fazer essas enquetes para ver como é que está a situação, né? Se já mudou, se não mudou ainda. Vamos lá. Bom, então eu abri, deve ter aparecido para vocês aí. É uma pergunta simples, né? Assim, dos projetos mais recentes, em quantos deles vocês entregaram build direto da IDE? O que eu quero dizer com isso? Vocês foram no Eclipse, botão direito, exportar, né, exportou um WR e mandou isso por e-mail, mandou isso no FTP, que é o mais clássico, né? Ou até versionou isso no SVN e disponibilizou para o cliente. Em quantos projetos isso aconteceu? Né? Vamos ver como é que está aí a situação. Em contrapartida, o que não representa isso? Você não entregar a build a build construída, você só entregar o código-fonte. Por exemplo, se você entregou o código-fonte e tem alguma ferramenta no cliente que constrói esse projeto, isso significa que você não está entregando o build, você está entregando código-fonte. Então, essa é a diferença. Né? Tá finalizando aqui. Já eu mostro os resultados. Vou dar mais um minutinho aí. Então, isso aqui, já está no programa prévio aqui, está bem dividido ainda, né? Não está o ideal. O ideal era que todo mundo respondesse nenhum, mas ainda está bem dividido aqui, né, as escolhas. Algumas pessoas responderam todos eles, né? Aí, isso é uma prática que a gente pode começar a mudar, né? Eu acho que é interessante.
tanto do lado do cliente quanto do lado do desenvolvedor, da empresa responsável. É muito interessante usar a integração contínua e não entregar build construída, né? Eu vou explicar o porquê. Então, eu vou finalizar aqui. Tem duas pessoas que não responderam ainda, mas acho que talvez deve ser alguém que não está acompanhando. Vamos lá. Então, eu compartilhei aí com vocês. Então, o que a gente tem aqui, né? Todos eles, 22% aqui responderam todos eles, né? E ninguém respondeu 2, 33% responderam 1 e 33% nenhum. Legal. Então, você vê que já está tendendo a não ter mais entrega de build, mas só que ainda acontece, né? Ainda tem. A gente pode ver mais ou menos 50% aí desses projetos, metade mais ou menos, ainda continuam sendo entregues a build e não o código-fonte. Ou os dois, né? Normalmente é os dois que acontecem. Isso é muito ruim, tá? E com a integração contínua, né, e o que ela nos permite fazer de automação, a gente não precisa mais entregar build, né? E isso para nós é muito bom. Eu vou fechar aqui a pesquisa, então, voltar para a apresentação. Então, aqui antes da gente conversar sobre os benefícios de não entregar a build, eu só fiz um desenho aqui para realmente ilustrar bem esse processo, né? O que acontece hoje aqui? E eu quero que vocês foquem bem nessa questão da fronteira, onde eu tenho o cliente de um lado e o desenvolvedor do outro, né? Seja uma empresa, seja uma pessoa só. O que está trafegando aqui de um lado para o outro? É um pacote, uma build, um WAR, um JAR, qualquer coisa, né? Assim, independente da tecnologia, o que está trafegando aqui é uma construção, é um binário, né? E aí o cliente paga do outro lado, né? O que acontece aqui? Qual é o problema principal? Alguém tem uma ideia? Alguém quer falar alguma coisa no chat aí? Qual que é o problema dessa estrutura? Se alguém quiser se arriscar aí e falar alguma coisa. Tem um problema evidente aqui, né? Assim, olhando do ponto de vista do cliente, não tanto do lado do desenvolvedor. Mudança de variáveis de ambiente é um problema. Você tem que ter o conhecimento do ambiente do seu cliente do lado do desenvolvedor. Eu recebi o que eu paguei. Ok, essa aqui é interessante também. Versões do Java também. Tem uma outra que é ainda mais crítica do que qualquer uma dessa, mas é relacionada a todas essas opções. Esse do recebi o que eu paguei é muito interessante porque essa estrutura de entregar a build normalmente vem acompanhada com o ambiente de homologação no ambiente do desenvolvedor. Isso é uma prática que normalmente vem casada, né? Você homologa no ambiente do desenvolvedor e depois recebe uma build, e aí realmente eu recebi o que eu paguei, né? Assim, quem garante, né? Quem garante que é aquilo mesmo que está sendo entregue, foi o que foi apresentado para mim, né? Isso é um problema muito grande. Mudança de variáveis de ambiente, que é você ter que ter a configuração do seu lado, né? E às vezes de informação sensível, como senha, chave privada, né? As coisas que você não deveria ter acesso. Mesma configuração do Nexus para baixar as dependências. Aqui a gente já está considerando que o projeto pelo menos tem o Maven ou Gradle configurado, né? Mas sim, quem garante que o jar que está no Nexus pode ter sido um jar que foi subido localmente, sem estar disponível num repositório público? Quem garante que ele vai estar disponível? Que na verdade é bem relacionado ao que eu vou falar, que eu acho que é o pior dos problemas, que é o principal problema, né? Massa de dados, né, também, assim, isso está relacionado com a questão do ambiente de homologação, né? Se você tem um ambiente do lado do desenvolvedor, e aí, na hora de implantar, na hora que o cliente for implantar, né, ele vai ter problemas, porque ele está recebendo só um pacote, né? Então, vamos lá. Qual que é o problema principal? O cliente não consegue confiavelmente reproduzir essa build. Esse é o problema principal. Por mais que ele tenha recebido os artefatos, todo o código-fonte, a gente sabe que a gente entrega, né, assim, um zip lá com tudo, né, assim, às vezes até faz um dump do HD e leva tudo para o cliente, mas não importa o quão cuidadoso você seja, o cliente não vai conseguir reproduzir essa build, porque é um negócio muito complicado, é muito difícil de fazer direito, né. Então, o principal problema que está aqui nós estamos trafegando um binário que não é reproduzível pelo cliente. Isso é muito arriscado, muito assim, arriscado, para os dois lados, né? O cliente, amanhã ou depois, ele não tem mais relação com o desenvolvedor
ele precisa manter o sistema dele. Quem aqui já não ouviu, né, alguém falar que tem um exe lá, uma DLL que não tem o código-fonte, e aí aquilo vira uma fonte de problemas, né? Sim, Docker e Vagrant, né? A gente pode, inclusive, é um dos temas que a gente pode abordar mais para frente, que esse realmente é uma solução para evitar qualquer problema de ambiente, né? Você fazer uma containerização com Docker e Vagrant é muito interessante. A gente pode abordar isso num tema, tem uma opção lá, inclusive. Mas a não reproducibilidade dessa build, né? Você não tem garantia, você não sabe exatamente de qual artefato, de qual configuração de ambiente que aquele WR surgiu, né? Ele saiu do Eclipse do desenvolvedor. E aí, né? Isso é um risco muito grande. Na hora de você dar manutenção nisso, como é que você vai fazer? O cliente fica perdido. Às vezes ele não sabe, mas no futuro ele vai ficar perdido por conta disso. Agora aqui uma nova imagem, que é o que eu considero como correto, que é o que acontece quando a gente está usando de fato a integração contínua. Reparem aqui que agora o que está trafegando de um lado para o outro não é mais build, né? São os artefatos. O que é artefato? Tudo que você gera. Arquivos de código-fonte, imagens, recursos estáticos, né? Dentre eles as imagens, né? Qualquer coisa que você usa, que você produziu, tudo que você classifica como código-fonte e materiais de auxílio que são necessários para a sua build funcionar, você entrega isso para o seu cliente. E só isso. É importante vocês notarem que a build nunca saiu do desenvolvedor e foi para o cliente. Essa é uma mudança fundamental. E se não tiver isso, não há garantia. A gente volta na situação anterior. A gente volta no risco. Então, a partir do momento que a gente usa uma integração contínua para automatizar a build, normalmente um caminho comum, uma sequência comum é que essa build ocorra já no ambiente do cliente. E isso é bom. Isso é muito bom, porque isso garante que o cliente consegue reproduzir a build. Ele consegue construir esse pacote quantas vezes ele quiser. Ele consegue alterar uma linha de código e gerar um pacote igual ao pacote anterior, exceto com aquela correção de defeito. Isso aqui é um benefício muito grande para os dois lados, porque nenhum dos dois lados, por mais que pareça contraintuitivo, né, mas não é interessante que nenhum dos dois lados fiquem muito acoplados um com o outro. Não é interessante que o cliente tenha uma dependência tão grande do desenvolvedor para conseguir criar uma build de um projeto crítico interno dele, né? Isso não é legal, tá? Nenhum dos dois lados. Prejudica muito o planejamento, gera muitas demandas que poderiam ser menos críticas e acabam tendo uma criticidade muito grande por conta dessa dependência, dessa demora, né, e tudo mais. Esse envolvimento do ser humano ali, né, para conseguir gerar aquela build. Um outro exemplo, até para a própria empresa desse desenvolvedor, que contrata esse desenvolvedor, você tem a pessoa trabalhando e você não tem garantia nenhuma de que ela não está, não escondendo de má fé, mas que ela tem alguma informação ali de build que não está documentada em mais nenhum lugar. E aí essa pessoa sai da empresa e você não consegue mais gerar build, porque você perde um tempo muito grande para conseguir passar por aquilo que aquela pessoa já passou e gerar build novamente do projeto. Isso acontece, né? Existe esse estigma, né? Assim, é um projeto legado. Nossa, eu vou demorar um ano só para conseguir configurar o ambiente dele, né? E por que isso acontece? Por conta de documentação ruim, né? Porque a gente sabe que é difícil manter documentação atualizada. Com o uso de uma ferramenta de automação de build, esse problema é inexistente. Por quê? O processo para se chegar até essa automação gera já uma documentação. Quando você abre uma ferramenta como o Jenkins e analisa uma tarefa que constrói um determinado projeto, você já tem ali a documentação de tudo que é necessário para ele. Né? Você tem o Gradle, o Maven gerindo os dependentes, você tem o próprio Jenkins conhecendo os servidores de homologação, onde é feito o deploy, tendo credenciais de acesso, você conhece exatamente em qual repositório de código-fonte ele está. Você tem toda uma gestão de configuração, algo que você teria milhões de artefatos para documentar e não documentaria direito, você não precisa mais de nenhum artefato, porque já está tudo documentado na sua ferramenta de integração contínua. E tudo isso por uma simples regra, né, que eu acho que todo mundo deveria seguir. Não entregue binário nunca. Entregue os artefatos, o código-fonte, que é o que acontece nessa imagem aqui. Estamos entregando o código-fonte. O cliente se vira, lógico, com a nossa consultoria, né, com o nosso auxílio, mas o cliente se vira no ambiente dele para gerar o pacote.
do sistema dele, né? Ele gera lá dentro e ele consegue reproduzir se ele precisar, né? E por que tem mais setas aqui, né? Tanto de pagamento quanto de entrega. O fato de ser mais fácil, de ser automatizado o processo de geração de build, faz com que ele possa ser repetitivo. Normalmente o que acontece é a cada commit no repositório, todo esse processo acontece, né? Inclusive, para ser considerado integração contínua, tem que ser assim. Cada commit tem que gerar um processo de integração, tem que passar por todo o processo de automação, né? E aí o pagamento também pode ser feito mais rápido, né? Assim, se você tem... normalmente os projetos que têm integração contínua, eles tendem a ser projetos onde as releases, né, acontecem com uma temporalidade menor, semanalmente, 15 dias, né? Isso é bom até para o próprio desenvolvedor, para a empresa, porque ele vai receber mais rápido. Em contrapartida, um projeto em que a entrega acontece, sai do desenvolvedor, pode não ser muito prático fazer isso. Ok, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou passar para o próximo slide aqui. Se alguém quiser ficar à vontade aí, pode perguntar qualquer coisa, eu volto, sem problema nenhum. Bom, características de uma estrutura de integração contínua. Então, o que normalmente a gente encontra numa estrutura de IC? Lembrando, novamente, integração contínua é simplesmente o fato dos commits, assim que acontecerem, já serem integrados. Isso é uma integração contínua. Mas essa premissa nos gera a possibilidade de uma série de coisas, né? E essas coisas é o que eu estou listando aqui. Primeiro, um repositório central, né? Seja Git, SVN, qualquer coisa do tipo, Mercurial, qualquer ferramenta. Mas você ter um repositório central. Isso é um pré-requisito para você conseguir fazer isso. O principal facilitador de uma integração contínua é você ter um controle de versão bem configurado. Isso não é problema para ninguém. Hoje em dia não existem mais projetos que não usam isso. Se existir, devem ser mínimos e não é boa prática, assim, ninguém mais faz isso. Então isso é tranquilo, né? Esse segundo ponto tem tudo a ver com o que a gente falou de teste unitário na outra semana. Build rápida, automatizada e com testes, né? Então, para a integração contínua funcionar, não é obrigatório, mas é muito interessante que você tenha uma estrutura de testes automatizados, né? Né? Existe com certeza, né? Toda unanimidade é burra, né? Assim, sempre existe alguma coisa que vai contra, faz parte aí do processo do ser humano, mas realmente são bem poucos hoje em dia e a tendência é que eles deixem de existir. Por exemplo, o Git, ele facilita muito, até se você for a única pessoa do projeto, o Git ele é distribuído, então o fato dele já ser o seu próprio servidor, entre aspas, e ele é muito leve, ele já facilita com que você use, mesmo que internamente, só você ali trabalhando no seu projeto, você já usa o Git, porque o benefício de ter um ponto para rollback, né, de ter um histórico de commits, já vale muito a pena. E não tem nenhum esforço para isso. Botão direito, git GUI, ou git bash, ou abre o terminal, git init, né, e você já tem um repositório ali todo pronto para você trabalhar, sem nem pensar em backup, nada, você faz isso depois, né? Então, isso já é uma estrutura de controle de versão que está muito fácil de usar hoje em dia, né? Não precisa de todo um processo para criar um servidor SVN e tal. Bom, então voltando aqui, build rápida, automatizada e com testes, né? Toda integração contínua, vocês vão ver que a build tem que acontecer muito rápido, assim, não pode demorar. Aí vocês vão perguntar, bom, mas e se tiver teste de integração, por exemplo, que é um tipo de teste automatizado que demora muito? Aí normalmente o que o pessoal faz eles separam, né? Assim, tem uma integração contínua que só roda os testes unitários e uma integração que roda talvez uma vez por dia ou uma vez por semana, que roda o teste completo, teste de performance, teste de integração e tudo mais. Isso é uma prática comum, né? Mas eu vou focar aqui na parte do teste unitário mesmo, não vou explorar tanto esses outros testes no Jenkins. Uma outra coisa, o servidor de integração idêntico ou similar ao de produção. Isso também não é obrigatório, mas é uma prática que ajuda muito. Normalmente as ferramentas de integração contínua, elas permitem que você defina um servidor específico. Elas têm um suporte grande para clusterização, e aí você define um servidor específico para fazer a build do projeto. E aí você pode preparar um servidor que é bem parecido, e aí entra a questão do Docker e o Vagrant, que facilita muito isso. Você pode usar para esse tipo de situação. Você define um servidor
parecido com o servidor de produção, ou idêntico, se for possível, né? Para que você garanta que aqueles testes unitários, aqueles testes de integração, realmente tenham uma efetividade maior. Eles estão o mais próximo possível do ambiente onde aquela aplicação vai rodar. Deploy automatizado, eu coloquei um semi aqui, porque aqui é discutível, eu não quero que vocês confundam entrega contínua, que é Continuous Delivery, com integração contínua. A integração contínua, ela não exige, ela nem aborda a questão do deploy. A gente faz o deploy automatizado porque está ali, é um passo, é a sequência lógica. Você conseguiu uma estrutura de integração contínua, o próximo passo é você fazer o deploy automatizado. Você já tem tudo preparado, está muito próximo de você conseguir o deploy automatizado. E aí, depois disso, você pode até começar a pensar em fazer deploy automatizado em produção. Aí já não é mais apenas integração contínua, aí já é entrega contínua. É um outro tópico, aborda uma série de coisas, ninguém quer sair colocando build direto da máquina do desenvolvedor em produção, né? Ninguém quer fazer isso. Então, isso é uma outra conversa, bem mais complicada, que eu não vou estar abordando aqui. Mas, nós vamos passar pelo processo de fazer um commit no Git, e esse commit já chegar lá num JBoss de homologação. Isso nós vamos fazer aqui. Que realmente um benefício muito grande. Você já ter um servidor de homologação, um servidor de desenvolvimento, que recebe a build direto da sua estrutura de integração contínua. E aqui, por último, ele normalmente está ligado a outras ferramentas, né? Normalmente você tem análise estática, por exemplo, com Sonar, né, que a gente vai estar citando hoje aqui também. Tudo isso ligado na sua estrutura de integração contínua. Repositório de artefatos, citaram o Nexus, aí tem o Artifactory também. Normalmente você tem lá uma biblioteca comum para vários projetos. E aí você já tem a build no Jenkins, e essa build, ao final, ela já vai lá e coloca esse artefato no Nexus corporativo, para que as outras builds já usem esse já atualizado, né? Assim, isso é muito comum também. Bug Tracker, né? Você, por exemplo, o Mantis ou o Gira, né? Você, através de uma build que falhou, já criar um issue lá no Gira, né? Um item no Mantis, reportando isso, colocando log, isso também é comum, né? Você ter essa integração entre as ferramentas, né? Isso tudo é maior do que a integração contínua, mas ela é facilitada. Você tem integração contínua e isso te facilita chegar, né, nesses auxílios. Bom, ciclo de vida de um processo de integração contínua, né? Então, aqui, eu estou tentando só ilustrar o que acontece quando o desenvolvedor faz um commit, né? Só para fazer um paralelo, né? Com o processo manual, o desenvolvedor, ele nem é obrigado a fazer um commit, ele vai lá, corrige o defeito, alguma coisa, gera uma build da máquina dele e manda essa build para o cliente. Nível de segurança 0, né? Agora, quando você tem uma estrutura de integração contínua, fica um pouquinho diferente. O desenvolvedor, ele vai lá, corrige o defeito ou implementa a feature dele, depois ele vai commitar esse código. Esse commit, que é feito no VCS, que é o Git, SVN, né, qualquer coisa do tipo, de alguma maneira vai notificar a ferramenta de integração contínua. Vamos simular, pensar aqui nesse caso, que é o Jenkins, tá? O próprio Git, né, através do GitLab, alguma coisa do tipo, ele pode notificar o Jenkins, ou o Jenkins fica escutando, né, fica perguntando, o GitLab, você tem coisa nova para mim aí? Né, isso também é o chamado pooling, né? Ele fica perguntando se o GitLab tem alguma coisa nova para ele, ou se o SVN server tem alguma coisa nova para ele. Algum momento vai ter. Não, ó, tem código novo aqui. Aí o Jenkins começa uma tarefa, né, uma construção. Né, a terminologia que eu uso é uma construção. Essa construção, ela tem várias etapas. Né? Então, aqui está já direto no executa testes automatizados, mas tem algo bem óbvio que tem que acontecer antes, né, que é, primeiro, o download, né, do código atualizado. Né? O Jenkins, ele faz o papel de um desenvolvedor, ele vai lá e faz um pull, ele vai lá e faz um update, tipo SVN, e pega todos aqueles artefatos que estão versionados. Então, reparem aqui já no nível de segurança, sem falar de nada que está integrado, só o Jenkins, o processo de compilação, apenas isso, já garante que o desenvolvedor não esqueceu de compitar nada, que realmente
um terceiro, que não é o desenvolvedor nem o cliente, consegue criar uma build do projeto. Essas coisas têm muito valor por si só. Aí depois o Jenkins vai lá e compila aquele código. Aí ele pode fazer diversas coisas, né, que estão aqui. Executa testes automatizados, executa análise estática, constrói novos artefatos, que pode ser o WAR, né, o JAR, alguma coisa do tipo. Ele pode também executar testes de caixa preta do tipo performance, segurança, integração, diversas coisas. E aí esse processo ou ele pode falhar, né? Que aí é o caso onde alguém pode ser notificado por e-mail, né? Assim, todo mundo da equipe recebe um e-mail dizendo que a build falhou, né? Dá uma olhada lá. Ou alguma pessoa específica recebe esse e-mail. Ou um item é criado no Mantis com um problema de build. Ou se deu certo, né? Aí outras coisas podem acontecer, como por exemplo, atualizar um deploy lá no JBoss de homologação. Você tem um Loudfly, um Tomcat, alguma coisa do tipo, executando em um ambiente que é de desenvolvimento ou homologação. E aí o próprio Jenkins ele já tem acesso a remoto a esse servidor e ele já vai lá e atualiza o deploy, sem precisar de intervenção manual. Né? Então, basicamente, sim, integração contínua é muito flexível, né? Essas caixinhas podem estar diferentes, podem estar em responsabilidade diferente, podem sumir, né? Ah, talvez algum projeto não use análise estática, não tem o sonar. Tudo bem, mas ainda é integração contínua. Ou pode ter mais um monte de coisa envolvida. Mas ela sempre tem essa carinha aqui, né? Acontece um commit, e aí a partir do commit você tem uma build aí nova do projeto. Ferramentas de integração contínua. O Jenkins, eu acho que é o mais conhecido, principalmente no nosso meio aqui, que a gente está mais acostumado com Java. O Jenkins é o mais conhecido. O Jenkins não constrói só projetos Java. Vocês vão ver aqui que o Jenkins ele constrói qualquer coisa. Assim, ele opera no shell. Né? Se você tem um shell, um ponto .bat, alguma coisa que constrói o seu projeto, você pode usar o Jenkins. O Hudson, que na verdade ele é bem parecido com o Jenkins, inclusive o Jenkins é um fork, né, assim, do Hudson, eles eram a mesma coisa há um bom tempo atrás, e aí teve um problema lá, e aí a comunidade criou um fork do projeto, mas são bem similares. GitLab CI, que é uma ferramenta recente até, que é já integrada ao GitLab para integração contínua. E tem o Travis. O Travis ele é mais conhecido no GitHub, né? Porque o Travis, se você tem um projeto no GitHub, você já pode, assim, com uma facilidade enorme, integrar ele no Travis. E o Travis tem uma instância online que, se seu projeto for aberto, for público, você já pode vincular com ele sem pagar nada. Né? Inclusive, vários projetos têm essa integração. Então, se você vai fazer um projeto open source e aí você vai usar o GitHub para versionar o código, você já pode usar uma estrutura bem potente de integração contínua, que é o Travis, sem se preocupar em pagar. Você não precisa pagar nada. Então, é muito comum, por exemplo, você usar uma instância do Amazon para fazer o deploy do seu ambiente de homologação, e aí você usa o GitHub para versionar o seu código, usa o Travis para fazer a integração contínua, e ao final da build ele já vai lá e atualiza via SSH, alguma coisa do tipo, o seu ambiente de homologação lá na Amazon. Essa estrutura ela é comum para serviços digitais. Né? Você vê que é algo bem utilizado assim, e é praticamente zero custo de entrada. Né? Hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo em que, para desenvolver um projeto open source, ou mesmo um projeto comercial do zero, e começando de baixo, você praticamente não paga nada. Exatamente, é gratuito. Né? Então, isso é muito bom. E mesmo para a empresa, né, assim, você ter a possibilidade de montar um ambiente desse com uma certa tranquilidade, né, não é difícil montar um ambiente desse, e você poder começar um projeto já desde sempre utilizando todos esses pontos, tem um benefício muito grande. Ok? Pessoal, eu vou passar agora para falar do Jenkins, eu vou realmente instalar um Jenkins aqui rapidinho e vou explorar ele aqui com vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta relacionada à integração contínua? Ou a gente pode passar para frente aqui? Diga.
é discutível, assim, se você for ser purista, né, a integração contínua ela tem que acontecer a cada commit. Se você olhar na Wikipedia lá e ver as boas práticas de integração contínua, uma delas que vai estar escrito lá é cada commit tem que gerar uma build. Mas a gente não precisa ser purista, né? Purismo normalmente não leva a coisas muito boas. A cada sprint também, eu não sei se o Thiago falou sprint relacionado a essa pergunta do João ou não, mas o ideal é que aconteça várias vezes ao dia. Se for possível fazer a cada commit, ótimo. Talvez o que não é possível fazer a cada commit é a atualização dos ambientes de homologação e desenvolvimento, por um motivo óbvio, né? No meio do dia, o ambiente vai ficar praticamente inutilizável se você atualizar ele toda hora. Né? A pessoa vai estar lá usando, fazendo um teste, alguma coisa, de repente cai tudo porque o Jenkins roubou o JBoss para ele, né? Isso não é legal. Mas que sirva como uma linha de guia. O ideal é construir a cada commit. E aí você vai ajustando, levando em conta questões de performance. Por exemplo, se sua build está demorando 30 minutos, horrível, não deve demorar isso, mas se um projeto legado, não teve como resolver, ela está demorando 30 minutos, talvez é melhor você usar uma solução, ao invés de um pooling, usar uma solução que ele verifica que ainda é um pooling, né, mas verifica um tempo maior, por exemplo, a cada hora, né, se teve alguma alteração no código. Ou, o que a gente também faz, que também atende 2 vezes ao dia, de manhã e no início da tarde, né, você verifica o que foi alterado e constrói uma build e atualiza os ambientes. Aí, essa estratégia de manhã e tarde funciona bem, porque ela permite algumas coisas do tipo, olha, corrigir o defeito, já vai estar disponível para testar no início da tarde, né? Horários fixos, isso é algo que funciona bem, assim, principalmente para atualizar o ambiente, funciona muito bem, porque normalmente quando a gente está planejando nosso trabalho, a gente não consegue mudar, a não ser que seja algo crítico, a gente não consegue mudar no mesmo turno que a gente está fazendo. Então, o gestor de negócio, ele está trabalhando, fazendo um relatório lá, fazendo qualquer coisa que ele faz no dia a dia dele, e aí você liga para ele e fala, olha, corrija o defeito, está aí disponível agora para você validar. Ele fala, pô, legal, cara, você trabalha muito bem, gostei demais, mas eu não vou validar agora. Né? Eu não vou parar o que eu estou fazendo aqui para olhar o que você corrigiu, a não ser que alguém esteja morrendo. Mas não é na maioria das vezes não é o caso, né? Então, você ter uma estrutura dessa, em que você já, olha, no início da tarde vai estar disponível para você validar, ok? Perfeito, já atende. E você não onera tanto assim a sua estrutura. Então, normalmente tem uma conversa entre várias partes, né? A equipe de desenvolvimento, o pessoal da infraestrutura, até o próprio cliente, para se definir o melhor no caso, né? Horário fixo, até hoje, eu acho que é o que eu mais vejo funcionar, né? Assim, horário fixo mesmo. Mas, às vezes, você tem um projeto que ele é uma biblioteca, ele não é um projeto web ou console, ele é uma biblioteca comum. Para esse tipo de projeto, você construir a cada commit faz mais sentido, né? Porque a sua validação já é os seus testes unitários, já são os seus testes unitários. Você não tem nenhum gestor de negócio homologando aquilo. Então, para esse tipo de projeto, que é normalmente o que a gente encontra no GitHub aí, projetos open source, por exemplo, o Hibernate. É interessante já criar uma build a cada commit. Não tem por que ter um horário fixo, né? Não tem um JBoss sendo reiniciado, então muda bastante. Né? Vai muito de experimentação. O que tem funcionado bem recentemente é o horário fixo, eu acho legal. Mais alguma coisa? Questão de sprint, aí eu já acho que é muito tempo, realmente, aí não seria mais integração contínua. Tem que acontecer várias vezes ao dia mesmo, né, assim, para ser considerado integração contínua. Porque senão você tem uma diferença muito grande. Com certeza, se for por sprint, o que vai acontecer ninguém vai dormir no último dia da sprint, porque no último dia da sprint vai identificar que deu problema de integração e aí o negócio vai complicar, entendeu? Vai ficar, não vai dar para entregar. Então, é tudo em volta de redução de risco, né? Você tem que sempre estar reduzindo o risco. Né? Então, se você faz várias vezes no dia, você tem uma redução de risco muito grande. Isso, às vezes não precisa nem avisar, né? Você já tem a ferramenta, por exemplo, o Mantis, já está lá, você resolveu o item do Mantis, aí tem lá o horário que ele foi resolvido, aí o cliente já sabe que se ele esperar, né, assim, se já passou um turno,
aquilo já tem que estar na integração contínua, né? Não tem que ficar perguntando, mandando lista de change set, bug fix e tal, pacote de homologação, não precisa nada disso. Coloca um resolvido e, ok, já tem uma convenção sagrada aí que diz que as coisas acontecem 2 vezes ao dia. Perfeito. Né? Daí para mais. Menos que isso, talvez não funcione muito bem, mas daí para mais. Ok? Vou passar para frente aqui então.